Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa madrugada, tranquilo com vocês? Quem não me conhece, eu sou Cassel Leite, perito contábil Inés nas horas vagas, e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E pessoal, no vídeo de hoje, queria falar um assunto que quando eu comecei a ver, a pesquisar sobre, né, eu achei graça, não acreditei, mas pensando no fato, né, de que grande parte do ensino hoje, ele está identitário. Você nada contra profissões do professor. Minha mãe foi professor durante muito tempo, né? Hoje atua na área do direito, mas você percebe grande parte dos professores, vamos dizer grande parte, uma parte de professores, você não tem professores, você tem militantes em sala de aula. Então, acho que isso é um problema. É qual é a questão? Você pode fazer um filme, uma produção, e ali inserir elementos identitários, não tem problema. Até porque se for uma produção boa, a pessoa pouco vai estar se importando se o filme tem gente negra, branco, oriental, não interessa. Eu acho que ninguém assiste um filme como Protetor com Daisy Washington porque ela é negão. Ao contrário, a gente assiste um filme com Daisy Washington porque o cara é porreta. Assim, com Samuel Jackson, foi um filme com Samuel Jackson, você sabe que aí vai vir porradaria, vai vir coisa boa. Mas o problema todo, acho que o identitarismo, quando a gente fala que é uma doença, deixa as pessoas cegas, doentes, é o fato de eles querem reescrever a história. Aí, isso é um problema. Esses dias eu vi aqui essa matéria aqui, como vou compartilhar com vocês, que é um livro infantil que tem lá, que está sendo distribuído agora lá pela Inglaterra. Não sei se já circula em outros países de língua inglesa. Acredito que não, porque é uma coisa mais voltada para a educação infantil na Inglaterra, né? Onde eles mostram, né, que as primeiras pessoas, os primeiros humanos que habitaram aquela região que corresponde à Grã-Bretanha, que é onde fica a País de Gales, né, a própria Inglaterra e a Escócia, a reunião dos três reis, eram africanos da Ásia, da África subsaariana, da África Central, né? E eu não sei se isso é algo estranho, algo assim, uma forçação de barra, porque também recentemente, né, a Netflix fez aquela série retratando a Cleópatra, onde afirmando afirmando mesmo, desculpa aí pessoal, não está saindo algumas palavras, afirmando que Cleópatra era negra. Enquanto a gente sabe, se estudar um pouquinho de história, para quem se interessa por história antiga, desde a conquista do Egito pelos persas, né? O Egito teve um período de ascensão, depois um período de declínio, onde eles passaram a ser depois sofreu domínio sucessivos povos estrangeiros, né? A partir desse período eles não construíram mais pirâmides, né? Tá praticamente acabado hoje no Império Egípcio, né? Então, os egípcios eles foram conquistados pela Pérsia e depois, posteriormente, pelos gregos, onde surgiu a primeira geração ptolomaica e a Cleópatra ela era dessa geração ptolomaica. Mas não, de acordo com aqueles historiadores lacradores, a Cleópatra era negra, né? Isso deixou os egípcios bem raivosos. E por fim, eles vieram, vamos até ler um trecho aqui traduzido aqui, o título da educação na Inglaterra, a lacração tão grande que eles querem reescrever a história. Afinal, os primeiros povos da Grã-Bretanha eram negros e não eram brancos. Embora, pessoal, tenha uma coisa que é bem certa. Em tese, eu, embora seja branco, né, todos nós somos africanos. O berço da humanidade é na África. O que vem depois fazer com que novas características fenótipas começassem a surgir, a região onde a pessoa vive. No momento que os primeiros africanos começaram a sair da África e migrar em direção ao norte, né, a pele começou a ficar branca, o fato de você ficar mais branco, né, é porque você está numa região com menos incidência de sol, então a pele mais branca, ela consegue absorver mais o sol, os raios ultravioletas. Então, por isso que a gente que é branco, como eu, a gente tem que ter o máximo de cuidado, porque eu queimo com facilidade, eu não me bronzeio.
Se for para a praia, não colocar uma camisa com filtro solar ou vacilar com protetor solar no dia seguinte é que nem cascavel, trocando de pele, para a gente é terrível, questão de câncer de pele, né? Então, também, que eu não lembro agora, um outro motivo também, porque os orientais têm os olhos um pouquinho mais puxados, né? Talvez o pessoal você vê também os indianos, por exemplo, às vezes tem indiano que tem a pele, às vezes até mais escura que um pouco africano ali da África Central, né? E pessoal, esse aqui, esse aqui é o livro, né? Você vê que eles fazem várias referências, até abrir aqui no Amazon, que acho que vai ficar mais legal para vocês verem. Esse aqui é o livro, né? Ele está disponível na venda na Amazon, né? Que é basicamente assim, a brilhante história, a brilhante história negra britânica. Acho que a tradução literal é essa. Brilliant Black British Story. A brilhante história negra britânica, né? É a capa do livro, eles retratam aqui os celtas, os romanos, né? Os romanos, sim, de fato, tinham, sim, contato com a pessoa da África, norte da África, afinal, ali estavam os cartagineses, os egípcios, né? Mas nem os romanos tinham contato ali com a África Central, que é a África subsaariana, né? Acho que é esse o nome. E aqui ele fala da migração aqui desde o período da Idade Média. E na Idade Média, ele já coloca aqui, dentro do período Viking aqui, como se já tivessem negros ocupando aquela região da Grã-Bretanha. Que é uma coisa assim que me dói, sabe o que me lembra? Me lembra aquela série dos Vikings, né? A segunda edição Valhalla, né? Onde a liderança viking lá de um povoado lá é uma mulher negra. Eu não vou dizer que é uma tentativa de lacrar, porque eles, além de terem mudado a etnia, né, histórica do personagem, né, original, ainda mudaram a sexualidade. Mas como ali é uma obra de ficção, e a série, eu gosto da série, apesar dos elementos lacradores, né, para mim ainda vai. Ou para outras pessoas não vão, né? Mas para mim aquela série do Bridgerton não colou, não aguentei assistir. A segunda série, que é da Rainha Charlotte, também tem aquela coisa lá que Charlotte poderia ser negra, e etc, etc. Mas foi uma série que me agradou mais que Bridgerton mesmo. E aqui eles retratam lá os povos negros, desde a colonização, a expansão. Então, ou seja, desde a Idade Média já existia negro na Inglaterra. A verdade é essa, né? O início do século XX, né? Para Londres, né? E os dias atuais, né? Aqui já dá aqueles protestos lá. Vidas negras em portos, quem você pensa que é, racismo mata, etc, etc. E aqui tem uma breve introdução desse livro aqui. A Brilhante História Negra Britânica, né? De 20 de agosto de 2013, que inclusive é até uma publicação recente, né? Eu me pergunto, quantas pessoas sabem que os primeiros humanos da Grã-Bretanha eram negros? Isso aqui já é uma tradução literal do livro, tá, pessoal? Migrando de outras partes do mundo há cerca de 12 mil anos, eles tinham pele escura, viviam na Grã-Bretanha durante 7.500 anos, antes dos primeiros britânicos chegaram, antes dos primeiros britânicos, né, chegaram e construíram a Stonehenge, né, que é a Stonehenge, para quem não sabe, é aquele monumento de pedra que tem lá na Inglaterra e que ninguém ainda sabe qual a finalidade, se era um monumento para fins ritualistas, religiosos, ou de repente foi algum alienígena sem vergonha que construiu aquilo dali. Antes dos primeiros britânicos brancos chegarem e construírem lá, e trazer a cultura. Depois de apresentar depois de apresentar esses primeiros imigrantes, os leitores são levados através dos romanos, dos Tudors, dos georgianos, dos vitorianos, das guerras mundiais, até a geração de Windrush, a barra de cores, a independência colonial e a atual cultura negra britânica. Algo que descobri foi que o Dr. Charles Drew, um negro americano que veio ajudar a Grã-Bretanha na Segunda Guerra Mundial, inventou uma forma de armazenar e transportar sangue. Isso salvou a vida de milhares de britânicos doentes e feridos em ainda
e ainda o faz hoje, entrelaçando habilmente a história britânica e mundial. O autor não foge de temas difíceis como a escravidão, né? Daqui a escravidão do povo, né? E detalhe, pessoal, a gente fala dos portugueses, mas no início, as pessoas que mais se beneficiaram com o mercado escravocrata foram os britânicos, provavelmente em meados do século XIX. Foram os que mais comercializaram, mais se beneficiaram com o mercado escravocrata. Eles passaram a ser contra a exportação de escravo, a escravidão, no momento após a Revolução Industrial, porque dessa forma eles teriam mais mercado consumidor. Mas os britânicos eram os povos mais racistas possíveis que vocês podiam imaginar. Nem à toa ainda que Estados Unidos foi uma colônia de povoamento e lá não teve muito essa mistura, não foi entre brancos e negros. Não é como aqui no Brasil, onde desde do início da nossa colonização a gente teve assim, a mistura entre brancos, negros e indígenas. Até porque o próprio português já era um povo miscigenado, né? Há uma publicação destacando heróis negros da Primeira Guerra Mundial, outra apresentando negros que tornam a Grã-Bretanha grande, um olhar sobre a cultura negra britânica contemporânea. Há uma página final sobre Black Lives Matter, né, a famosa frase, né, vidas negras importam, lembrando-se que ainda há muito trabalho para fazer e combater o racismo, com o uso eficaz de variedade de layouts, né. Esse livro é lindamente ilustrado por essa pessoa aqui, que eu não vou me arriscar a pronunciar o nome. É informativo, revelador e obrigatório para todas as bibliotecas escolares. Ou seja, pessoal, para mim isso aqui é uma tentativa de você reescrever a história. É você ignorar completamente fatos históricos, né? E você dizer que, assim como que Cleópatra era negra, que, que os negros já ocupavam a Inglaterra antes mesmo dos primeiros povos celtas, né? Que os povos celtas foram, segundo aqui até o próprio Google, você faz uma pesquisa rápida, né? Os primeiros povos a ocuparem a ilha da Grã-Bretanha, onde está localizada a Inglaterra, foram os celtas. O domínio estrangeiro sobre o território britânico continuou com o Império Romano por volta do século I a.C., do qual o país fez parte pelo menos até o início do século V da era atual. Até porque aquela região da Grã-Bretanha é uma região isolada, uma ilha, né? Então, já era considerada uma região distante, né? Então, pelos fatos históricos, os primeiros povos que ocuparam a ilha da Grã-Bretanha foram os celtas, né? Mas, segundo esse livro aqui, os negros já ocupavam a ilha da Grã-Bretanha antes mesmo dos povos celtas, e foram eles que construíram, né, a Stonehenge, né? Pessoal, o que é que vocês acham disso aí? Vocês acham que talvez seja um livro que tem razão? Imagine um livro como esse aqui no Brasil, acho que não teria nem sentido, até porque a gente já é um povo miscigenado, né? Mas a gente percebe quanto que essa cultura woke lá, ela tá doente, ela tá além. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que permaneceu até o final. Esqueça de curtir, comentar, compartilhe o vídeo, pessoal, para ver se a gente chega mais inscritos, né? Comente aí também para ajudar no algoritmo. E claro, né, se você puder e quiser ajudar esse canal, qualquer valor de Pix, o Pix é esse que é na sua tela. Qualquer valor ajuda muito e será de muito bem-vindo. Um abraço a todos, pessoal, e até o próximo vídeo.